Carlos e a imagem do Rio de Janeiro. Quem foi J. Carlos? José Carlos de Brito e Cunha, o J. Carlos, nasceu e viveu no Rio de Janeiro e foi caricaturista, ilustrador, chargista, publicitário e humorista. Foi um dos maiores cronistas visuais do seu tempo. Retratou com beleza, bom humor e muita elegância o cotidiano da cidade e de seus habitantes. Tendo vivido e trabalhado intensamente na primeira década do século XX. O traço Art Deco de J. Carlos criou edifícios, paisagens e personagens típicos, como as melindrosas, com seu figurino sofisticado e penteados modernos, que ilustraram as principais publicações que por aqui circularam na primeira metade do século XX. As influências do Art Deco estão presentes no traço, na tipografia e nas padronagens das obras de J. Carlos. Observe a integração entre o fundo de linhas e formas abstratas com as figuras femininas em destaque. Veja também a relação entre as cores e as formas. Perceba os elementos do Art Deco. Nessas imagens de capa de revistas para todos, as formas circulares e as linhas onduladas participam de toda a estruturação da composição. Elas cortam a figura, tornando-a parte integrante, e estão presentes até mesmo na configuração das letras da tipografia do título. O Art Deco invadiu esteticamente o gosto e imaginário das pessoas. Disseminou-se e passou a ser assimilado pelo gosto popular. Tornou-se uma moda que impregnou todos os ambientes. J. Carlos, como artista, não estava imune a ele. O traço do artista está impregnado dessas linhas e formas que envolvem toda a atmosfera da composição, de suas capas de revistas e até mesmo nas tiras de quadrinhos, cartazes publicitários e charges bem-humoradas. O traço das figuras alongadas, a distribuição do espaço onde figura e fundo dialogam, as linhas e formas abstratas e gráficas estão em plena sintonia com os elementos figurativos. A sobreposição das formas, onde figuras se completam e ao mesmo tempo passam a exigir do observador uma atenção mais aprimorada aos detalhes para a composição da narrativa de suas charges. J. Carlos pode ser considerado como um dos primeiríssimos representantes do modernismo no Brasil, com a leitura direta ou indireta que fez do Art Nouveau e principalmente do Art Deco a partir da década de 1910. Ao mesmo tempo, J. Carlos desenvolveu um estilo de traço inconfundível. Para entender a obra de J. Carlos, é necessário ter um olhar histórico sobre a cidade do Rio de Janeiro. Na sua época de juventude, os cariocas não gostavam de praia. Somente em 1912, a revista Fonfon passou a estimular as autoridades, através de suas edições, a desenvolver as belezas inaproveitadas para os lados do Leme ou do Arpoador. Ao longo dos anos seguintes, Fonfon e Careta, que eram duas importantes revistas da época, rivalizaram na temática de valorização das praias de banho, empreendendo campanha para que fossem aparelhadas, desenvolvidas e frequentadas. A partir de sua prancheta, J. Carlos teve importante participação no processo de inventar a vida praieira e estimular a migração carioca para a Zona Sul. O Rio de Janeiro do tempo de J. Carlos era bem outro. As banhistas graciosas que ousavam, pelo lápis do artista, trajes que seriam censurados pelo poder da época, contribuíram para formar um imaginário de audácia e descompromisso que até hoje corresponde ao que se entende por carioquice. Com seus desenhos, J. Carlos popularizou figuras típicas do Rio de Janeiro,
como os banhistas, os foliões de carnaval e especialmente a personagem da Melindrosa, mulher moderna e elegante, que serviu de inspiração para a moda feminina dos anos 20 e 30. O Rio de Janeiro, então capital federal, era o centro intelectual e cultural do país. Os divertimentos eram muitos: cinemas, teatros, chás dançantes e o furor da moçada up to date, como se dizia na década de 1910. O Teatro Municipal, que aí estava sendo recém-inaugurado, oferecia também um lazer mais erudito. Desenhista incansável, produziu em 40 anos de carreira mais de 50 mil desenhos, registrando as profundas transformações pelas quais passaram o Brasil e o mundo, da República Velha ao Estado Novo, a Revolução de 1930, 2 guerras mundiais, além das mudanças urbanísticas e dos novos hábitos do Rio de Janeiro. Observe a representação caricata de personagens da época de J. Carlos, como a do presidente Getúlio Vargas na década de 30, assim como a crítica à atuação do policiamento aos jogos de azar da época. J. Carlos viu serem erguidos arranha-céus a chegada do automóvel, do cinema, da televisão e o surgimento de novos costumes, como famílias frequentando a praia ou torcendo em estádios de futebol. Grandes mudanças que J. Carlos eternizou em seus desenhos. As mudanças que ocorreram massivamente no início do século XX, como a teoria da relatividade, o desenvolvimento da ciência e início da psicanálise, assim como as novas tecnologias dos automóveis e eletrodomésticos que passaram a estar disponíveis aos consumidores brasileiros, alteraram a vida da sociedade e foram representadas nas caricaturas de J. Carlos. J. Carlos fez o registro de momentos marcantes da sociedade carioca, como a revolta da vacina, a reurbanização da cidade e o saneamento, assim como charges de aspectos políticos quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Da mesma forma, acontecimentos referentes à imagem da nossa cidade, que foram internacionalizadas através da vinda de Walt Disney ao Brasil, em que ele passa a representar o personagem Zé Carioca como a imagem brasileira e, ao mesmo tempo, representativa da nossa cidade do Rio de Janeiro. O Carnaval na alma carioca. Câmara Cascudo chegou a afirmar que J. Carlos levaria para o futuro, com movimento e precisão psicológica, a paisagem social do carioca. É sobre esse aspecto que, em sua obra, são retratadas cenas do carnaval e das festividades da cidade que passaram a se tornar elementos tipicamente característicos do ser carioca. Somente após a década de 1930 que o desenhista passa a representar e a olhar os lados da Praça 11 de Junho, quando a percussão e a plasticidade que desciam dos morros e da Zona Norte estavam se transformando no verdadeiro carnaval carioca. Deve-se notar também que o triângulo amoroso da comédia dell'arte, presente nos personagens da Colombina, Pierrot e Arlequim, se tornaram elementos típicos do carnaval carioca e que foram exaustivamente representados por J. Carlos. Ele também não deixou de representar temas infantis. Ele esteve presente na ilustração de livros e de quadrinhos. J. Carlos ilustrou para crianças, entre outras obras, todas pertencentes à coleção de Eduardo Augusto de Brito e Cunha, que foi um dos filhos de J. Carlos, quadrinhos e capas feitas para o semanário infantil O Tico-Tico, no qual o desenhista colaborou durante vários anos. Além das folhas de rosto,
e aberturas das 21 histórias de um único livro que produziu para crianças e que escreveu e também ilustrou, denominado Minha Babá, de 1933. Naquela época, as pessoas tinham necessidade de educar. Achavam que era necessário acostumar as crianças com símbolos como a bandeira. Feito para o Tico-Tico, ele faz uma aula de histórias do Brasil para crianças em apenas 12 quadros, desde o descobrimento até a República. Minha Babá, 7º título da série de biblioteca infantil do Tico-Tico, segue uma literatura de cunho pedagógico edificante da época, em textos que destacam as virtudes das crianças, como a honestidade, a bondade, a solidariedade e a obediência aos pais. No livro As Moedas de Ouro, por exemplo, há uma espécie de teste de caráter enfrentado por crianças que acabam desenvolvendo de maneira espontânea algo precioso, como a devolução de um tesouro ou de um dinheiro a seus verdadeiros donos. Muitas vezes também animais serviam como protagonistas dessas histórias ou às vezes até como coadjuvantes, mas assim sempre tendo uma preocupação de ter lições de morais, da mesma forma que nós temos nas histórias de La Fontaine ou de Esopo. A leitura da obra do artista J. Carlos nos desenhos para o Tico-Tico, eles podem perceber que ele encarnava um ponto de vista diferente. Ele buscava o ponto de vista da própria criança, dos próprios leitores do semanário. Em 1920 e 1923, J. Carlos assinava como Nicolau, na contracapa do Tico-Tico, as aventuras de Carrapicho, seu filho Jujuba, o gorducho Goiabada e a menina Lamparina, sempre metida em apuros. Deve-se notar que o próprio pai, que era o Carrapicho, ele apresenta um comportamento muito mais infantil e estabanado do que o filho Jujuba. Nas páginas da primeira e mais importante revista dedicada ao público infantil no país, que circulou de 1905 a 1962 e alimentava o leitor com jogos, desenhos, informações sobre história, ciências e artes, além, é claro, de muitas lições de boas maneiras e amor à pátria, os quadrinhos também obtiveram outros autores importantes, como os inesquecíveis personagens Reco-Reco, Bolão e Azeitona, criados por Luiz Sá. A partir da década de 30, a revista passou também a publicar histórias internacionais e populares nos Estados Unidos, como é o caso de Popeye, o Gato Félix, Mickey Mouse, inicialmente chamado aqui de Ratinho Curioso. Entre 1902, quando J. Carlos viu seu nome impresso pela primeira vez, e em 1950, ano em que morreu, praticamente em cima de sua prancheta, ele publicou mais de 50 mil desenhos. Quase tudo que desenhou em 48 anos de trabalho foi para ser publicado em revistas, jornais e livros. J. Carlos deve ser lembrado e considerado como um dos primeiríssimos representantes do modernismo no Brasil, com a leitura direta ou indireta que fez do Art Nouveau e do Art Deco a partir da década de 10. Deve-se lembrar que, no começo do século XX, tudo tinha que ser desenhado. A fotografia era um processo muito lento e caro,
sua publicação era ainda de muito baixa qualidade. As oficinas gráficas precisavam da atuação do desenhista para dar ao público as imagens, muitas vezes coloridas, para as revistas. J. Carlos fez milhares de vinhetas e aberturas de textos, em que as capitulares ou os próprios títulos, também feitos à mão, eram inseridos na ilustração. Ele pensava no todo. É por esse motivo que podemos ver esse diálogo único entre títulos, textos e imagens nas suas capas e ilustrações. Seu lema era: se pode ser bonito, por que não o ser?